Oi, gente. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial aqui no canal, que o nome dela é Luciana Okazaki e ela é terapeuta integrativa. Estou muito feliz de ter você aqui, Luciana. Obrigada por participar do nosso projeto. É bem emocionante, porque é totalmente diferente do nosso normal aqui e eu estou muito feliz. Obrigada a você, Carol. Obrigada pelo convite. Estou aqui à inteira disposição para responder as perguntas. Vamos começar, então. Você pode contar um pouquinho da sua história? Posso sim. Então, vamos lá. Bom, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc em 2011. E eu atuei um pouquinho, né, na área antes de vir para a parte das terapias, mas eu vou contar um pouquinho do meu percurso. Bom, então eu formei em 2011 lá em Piracicaba. Depois disso, eu fiz um intercâmbio na França, eu fiquei 3 anos morando lá. Eu fiz um mestrado em mercados internacionais pela Escola Superior de Agricultura de Angers, e onde eu tive a oportunidade, assim, de ampliar muito a minha visão, né, de mundo, conhecer outras culturas, ter contato com outras formas, né, de vivências, de pensamentos. E aí, depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma pós-graduação em administração no INSPER, não sei se você conhece, aqui em São Paulo. Na verdade, eu não conheço muito. O INSPER, ele é uma instituição de ensino muito voltada para essa área, né, de business, de negócios, de administração, economia. É uma escola bem conceituada aqui de São Paulo. E eu acabei escolhendo a administração porque eu queria ir mais para a parte de agronegócio do que uma carreira de agrônoma de campo mesmo. Para mim, o campo não era muito minha praia. Só que, e aí logo que eu formei, eu passei num programa de trainee. Eu fiz o programa de trainee da Bung Alimentos, eu acho que vocês devem conhecer. Sim. E eu tive a oportunidade de mudar para o Paraná, fui morar no norte do Paraná, morei em Maringá e rodei o estado inteiro, fazia muito crop tour, eu viajava bastante, conheci toda a região ali do Paraná para baixo também. E aí, em 2014, eu me mudei para Rondonópolis. Eu morei no Mato Grosso durante 2 anos, também pela Bung. Rodei aí toda essa BR-163 de norte a sul. E aí eu percebi, né, que eu não era muito agrônoma de campo nessa época. Eu já estava trabalhando há bastante tempo. Eu percebi que eu não queria ficar no campo. Eu acabei ficando mais nessa parte mais, eu falo que é agrônoma de escritório, né, parte mais administrativa, corporativa. Depois disso, eu passei por mais 2 empresas, que foram a CHS, que era uma outra trading também, e por fim eu fui para a Mosaic Fertilizantes. Então essa é a minha história, assim, que o LinkedIn mostra. Se você entrar lá no meu perfil, você vai ver toda a minha formação, meu percurso acadêmico e meu percurso profissional. Só que o LinkedIn, ele não mostra, né, os tombos que a gente leva no meio do caminho, os percalços que a gente vai encontrando no meio do nosso caminho. E durante toda essa minha carreira de engenheira agrônoma, eu descobri que eu sofria de transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha muitas crises de ansiedade, eu tinha muitas crises de enxaqueca, de dor de cabeça. Eu era uma pessoa muito reativa. Eu tinha vários sintomas que meu corpo mostrava e que eu sofri ao longo desses quase 10 anos de carreira e que eu acabei não olhando, eu acabei escondendo e botando essa sujeira embaixo do tapete. Então, foram 8 anos parando em hospital, indo para o pronto-socorro, andando de ambulância para lá e para cá, por conta dessa minha somatização de questões emocionais. E tem uma frase que eu gosto muito que é: quando a gente não olha para as nossas emoções, a gente adoece. E quando a gente não olha para um sintoma, né, que a gente está sentindo, o nosso corpo ele vai encontrando outras maneiras de dar outros sintomas, até que você pare para olhar para o seu problema. E aí eu tive uma crise de burnout no final de 2019. Foi assim, a crise das crises, né? Porque até então eu já tinha tido várias crises de pânico, mas foi um momento que eu tive que parar, porque eu fiquei paralisada do pescoço para baixo. Eu fiquei quase 2 semanas, tive que ficar deitada, não conseguia andar, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada. Então, meu corpo simplesmente parou. Foi realmente, olha, agora você tem que olhar para você. E aí eu decidi entrar num ano sabático, Carol, porque na realidade eu já estava bastante descontente com a minha carreira. E aí eu saí nesse ano sabático. Eu comecei a pensar no que eu gostaria de fazer da minha vida, porque eu não gostava, eu cheguei à conclusão de que eu não gostava da agronomia em si, daquilo que eu estava fazendo. Mas eu tinha muito medo de ser julgada, eu tinha muito medo de estar velha demais para trocar, né, de área.
E eu vi, assim, as pessoas mudando. Eu lembro, na época da graduação, eu tive vários colegas que saíram da agronomia e foram fazer medicina, direito, outros cursos. Mas eu achava que comigo era diferente, eu não tinha essa capacidade de fazer isso. Então, eu passei, durante esse meu ano sabático, por 2 processos terapêuticos. Eu trabalhei com uma psicanalista e eu trabalhei com uma terapeuta holística. E eu percebi nesse período que eu fui me apaixonando por esse caminho do autoconhecimento. Eu comecei a perceber que a gente precisa descobrir muita coisa dentro da gente antes da gente querer descobrir o mundo, sabe? E eu fiz esse caminho inverso, eu quis ir para o mundo sem saber exatamente quem eu era, o que eu gostava, o que eu gostaria de fazer da minha vida. E aí, nesse processo, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso de terapias integrativas, que foi o curso de barras de Axis. E nessa época eu nem pensava em trabalhar com terapia. Mas eu fui fazer esse curso. E esse curso foi a minha virada de chave, assim, foi o divisor de águas para eu perceber que não, eu posso mudar de carreira, não tem problema nenhum eu começar tudo do zero, né? Porque eu ia começar uma coisa do nada. E foi onde eu reuni essas forças para poder fazer esse movimento. E aí eu tomei a decisão de ir para o mundo das terapias integrativas. Então, desde então, eu estou fazendo várias formações, eu já comecei a atender, e estou, assim, a cada dia me ferramentando mais, né, para poder atender as pessoas. Sim, eu acho muito interessante isso, porque eu sinto que a gente está quebrando um tabu nesse ramo da agronomia. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, que é o interior de Mato Grosso, que se você for falar isso para os produtores, eles vão ficar meio assim, porque isso não é cotidiano deles, não está na rotina. Por isso eu acho muito interessante falar sobre isso. Aí, entrando nisso, eu gostaria que você respondesse de por que uma terapeuta no nosso ramo do agro. Sim, isso que você falou é bem interessante, Carol, porque eu sentia muito essas questões, né? Você, por ser mulher, talvez sinta bastante isso também, né? Que é um setor que tem muito machismo ainda hoje em dia, é um setor bastante engessado em vários sentidos dessa questão de humanidade. Então, você tem que ser um super-homem, uma super-mulher, não tem espaço para você ser vulnerável, não tem espaço para você mostrar que você não tá bem, que você tá doente. E como você falou, ainda é um tabu, né? Você falar que você tem, sei lá, depressão, se você tem síndrome do pânico, as pessoas te olham como se você fosse louco. E muitas dessas pessoas que estão te julgando provavelmente também passam por algum tipo de transtorno, só que ela mesma não quer enxergar. Então, eu acho que o papel do terapeuta nesse meio é justamente a gente conseguir abrir esse caminho, né? Desmistificar muitas coisas que hoje são olhadas como tabu. As pessoas julgam demais, existe esse machismo, né, que tá muito presente. Eu trabalhei, na época que eu estava em Rondonópolis, eu cheguei a trabalhar naquele posto Locatelli, que fica na beira da estrada, né? Então, eu lidava com caminhoneiro. Então, é um mundo que, assim, você precisa se preparar de alguma forma psicologicamente para enfrentar tudo isso. E então, por que não a gente levar esse mundo das terapias para dentro do mundo do agro, né? Que eu acho que é um mundo que precisa muito ser explorado nesse sentido. Sim, com certeza. Voltando um pouquinho atrás, que eu deixei escapar, você é uma terapeuta integrativa. Você poderia falar para nós o que é isso? Sim. A terapia integrativa, ela traz muita visão holística. Não sei se você sabe o que é o holismo. O holismo, ele vem da palavra grega holos, que é o todo. Então, pensa o seguinte, Carol, imagina que a gente é um relógio mecânico, né? Não esses relógios modernos digitais. Pensa num reloginho mecânico antigo. Quando você abre um relógio, você vai encontrando um monte de engrenagenzinha lá dentro. Todas estão interligadas. E assim é com o ser humano. Nós não somos só o nosso corpo físico. Nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, nós temos uma alma, né? Nós temos todo o nosso campo energético, todo o nosso emocional. Então, se você parar para olhar para um dos componentes, se você está com um problema no relógio e você quer atacar só um dos componentes, você pode perceber que talvez você possa consertar essa engrenagenzinha, mas quando uma dá problema, as outras começam a dar problema também. Então, existe a teoria, né, do reducionismo, que fala o seguinte, que
O todo é a soma das partes. Então, você tem aqui uma pecinha, outra pecinha, o todo vai ser a soma dessas duas partes. A terapia integrativa, ela olha como, não, peraí, você não tem só essa parte e 1 mais 1 é 2. Ela vai olhar que a soma das partes, ela vai criar uma soma muito maior do que só cada parte por si. Então, pensa o seguinte, quando você está com um problema no seu corpo, você está com uma dor, aí você vai no médico, ele vai fazer os exames, vai te passar um analgésico, e ele vai tratar o quê? Ele vai tratar seu físico. Ele não está olhando para outras questões que estão envolvidas. De repente, você está com aquela dor porque você está carregando um estresse de muito tempo, você está com algum problema na sua alimentação que está te trazendo um impacto te dando como sintoma uma dor. É a mesma coisa quando você vai no psicólogo. O psicólogo, ele trata o quê? O psicólogo, ele trata do mental. Ele não vai olhar para a sua saúde física, ele não vai olhar como é que está o teu emocional, como é que está a sua energia, como é que está a sua espiritualidade. Então, o que eu gosto muito da terapia integrativa é isso. É a gente olhar para você como um todo. Então, na terapia, eu não vou falar assim para você, não, Carol, você tem que fazer isso e acabou. A gente vai olhar para todas essas partes. O que está acontecendo? Como são seus hábitos? Como é que estão suas emoções? Como é que você tem cuidado aí do seu coraçãozinho, sabe? Então, são esses 5 pilares que compõem. É você olhar para a complexidade que é o ser humano, olhando para esses 5 pilares do bem-estar. Sim, porque é um todo, né? Se uma coisinha tá fora do lugar, fora do contexto, já bagunça. Exatamente. Exatamente. Você teve uma masterclass junto com o Paulo Ozaki, da AgroResenha, falando sobre foco e produtividade, que eu achei super interessante todo o conteúdo daquela aula, sério, eu fiquei muito empolgada. Aí eu queria trazer um pouquinho daquele conteúdo para a nossa entrevista. E eu queria começar perguntando sobre qual é a diferença das hard skills, eu não sei falar muito inglês, e para soft skills. Tá. Não, essa masterclass que o Paulo me convidou foi super legal. Foi um convite que eu fiquei bem mexida, assim, porque não sei se você sabe, mas eu recebi o convite do Paulo Ozaki para fazer uma entrevista, né? Então tem todo um episódio que eu gravei com ele, que eu falei da minha jornada completa, né? Como é que eu saí da agronomia e fui parar nas terapias. Sim, eu assisti um podcast. Você ouviu? Legal. Legal. Uhum. Porque lá eu conto todos os detalhes, né? Todos os tombos que eu levei durante esse percurso. E aí, o que aconteceu? Ele fez esse convite para dar essa masterclass, e aí eu tive essa ideia, né, de trazer um pouquinho dessa visão, porque tem muito estudante que acompanha, né, esse podcast, que ouve o Paulo falando sobre isso. E quando a gente está na faculdade, a gente estuda, basicamente, as hard skills. O que são as hard skills? Hard skills são aquelas competências técnicas. Então, competências que você vai aprender num curso, lendo um livro, indo num congresso. Então, para o pessoal da agronomia, né? É você aprender sobre adubação, sobre geologia, sobre fisiologia vegetal, nutrição de ruminantes. Então, toda essa parte mais técnica da coisa, que ela em si, ela é muito importante. Porém, existem as soft skills, que é o que eu falei lá na Masterclass. O que são essas soft skills? São as nossas habilidades comportamentais. É a nossa capacidade de reagir, interagir com pessoas, são as nossas habilidades intrapessoais, então, interpessoais, né, com o outro, mas intrapessoais conosco mesmos, que são as habilidades, por exemplo, de comunicação, de flexibilidade, resiliência, a inteligência emocional. E pode perceber, você ainda está no 2º ano, não sei se você está fazendo estágio já, mas quando a gente vai para o mercado... Eu só porque está na pandemia e aí minhas aulas estão paradas, aí eu só deu para me fazer isso. Mas já vai. Mas já vai, então, pegando essas dicas, né? Porque quando a gente vai entrar para o mercado de trabalho, hoje em dia, eu acho que não existe nenhum processo seletivo que você vai apenas fazer uma entrevista, ele vai perguntar se você sabe como é que você usa a fórmula, né? NPK. A pessoa não está... Ela quer saber se você conhece isso, mas ela está muito interessada em quais são essas suas competências de soft skills. Então, por isso que hoje em dia, nos processos seletivos, você tem as dinâmicas de grupo, para ver como é que você se comporta,
como é que são suas habilidades de interação com outras pessoas, sua habilidade de gerenciar uma equipe, de você lidar com seus pares. E são habilidades que são mais difíceis de ser mensuradas. Você não consegue fazer isso apenas numa prova escrita, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante da gente trazer essa consciência para vocês que estão aí no período de formação, de olhar para as habilidades técnicas, mas também, ao mesmo tempo, irem desenvolvendo essas habilidades comportamentais. Então, dica, treinem essas soft skills, porque hard skills qualquer um consegue. Qualquer um pode fazer um curso, qualquer um pode ler um livro, só que as soft skills não, as soft skills a gente tem que treinar. É verdade. E isso, agora eu quero perguntar sobre hábitos, e eu acho que isso que você falou vale muito para hábito também. Porque tem hábitos que fazem muito mal pra gente, atrapalham no desenvolvimento pessoal. E, por exemplo, eu tenho muita vergonha e timidez. E aí o meu hábito, tipo, quando eu vejo um local com muitas pessoas, meu hábito é ficar, né, quieta na minha e não tentar conversar com os outros. Mas agora, com as entrevistas, eu estou tentando conversar bastante com o pessoal, ir atrás de entrevistas. Então, tipo, o meu hábito era ficar no cantinho, na minha, e não tentar praticar a conversa, né? E me envolver com as pessoas. Só que agora eu estou tendo que trocar totalmente meu hábito. Aí, eu quero te perguntar. Existem muitos hábitos que não são bons para a nossa vida. E então, qual é a sua dica para a gente mudar esses hábitos? Olha, Carol, a primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas é a gente entender. Primeiro, você fazer essa diferenciação, né? Quais são os hábitos que te fazem bem, quais são os hábitos que te fazem mal, para você poder identificar o que você quer mudar em você. Eu acho que a segunda coisa para você conseguir mudar é entender qual que é a origem desse hábito. Vou pegar o exemplo que você falou de si mesma, né? Você falou que eu tenho muita timidez, e você está se colocando numa zona que é totalmente desconfortável para você, que não é o teu normal, digamos assim, né? Você está se colocando numa zona de desconforto e ir atrás, falar com as pessoas, fazer as entrevistas. Então, você já percebeu que, então eu sou tímida. Olha aí a origem, né, desse meu bloqueio. Eu sou tímida. Por que será que eu sou tímida? Qual é a origem disso? Será que eu tenho algum lixo emocional guardado dentro de mim que me gera essa timidez? Timidez geralmente está ligado à nossa autoestima que está um pouco baixa. O que você pode fazer, de repente, para trabalhar essa sua autoestima? Qual trabalho você pode fazer com você mesmo para você desenvolver essa sua competência? E aí é o que você já está fazendo agora, né? O terceiro passo, que é mudar o teu hábito, mudar o loop do hábito, né? Que eu falei um pouquinho na Masterclass, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mudar o loop do hábito. Você tem lá o gatilho, que é a deixa, a rotina e a sua recompensa. Como você está mudando esse hábito? Você está se forçando a se colocar nesse espaço de lugar não comum. Você sai do seu lugar comum para ir para o teu desafio, para o teu próprio desafio. E assim, aos poucos, você vai quebrando, né? Você vai dissolvendo aos poucos essas tuas dificuldades, essas suas barreiras. Então, entender qual que é o hábito ruim, entender qual que é a origem dele, mudar esse loop e entender como é que você pode fazer diferente. Só que para tudo isso, você precisa o quê? De um exercício de autoanálise. Porque a gente está muito acostumado, né, a estar no piloto automático, fazendo as coisas da mesma forma, do mesmo jeito, obtendo sempre os mesmos resultados. Então, a partir do momento que você consegue sair desse piloto automático, você consegue fazer todo esse esquema que eu falei agora, para você mudar um hábito ruim. E atenção, né, que alguns hábitos ruins podem virar até vícios. No caso de, por exemplo, eu tenho hábito de, eu tenho hábito de todo dia que eu chego da faculdade, todo dia que eu chego do trabalho, eu abro lá a minha cervejinha e tomo minha cerveja. Até que momento isso é um hábito e a partir de qual momento isso passa a ser um vício? Né? O vício, eu caracterizo o vício como um hábito que te prejudica. Te prejudica a saúde, prejudica a sua rotina, prejudica o seu relacionamento com outras pessoas. Então é bem importante ficar atento a isso. Um hábito que você já está vendo que não está muito legal, não se desenrolar e virar um vício. É verdade. E no exemplo que você usou, como a cerveja, né?
eu conheço muita gente que usa cerveja para, tipo, a pessoa é tímida, daí ela usa cerveja para ela ficar mais à vontade, que daí ela começa a se soltar. E daí isso pode ser um hábito também. Ela usa cerveja para se soltar e começa a tomar todo dia também. Pra... Sim, sim. Na nossa realidade acadêmica, se encaixa também aquela afirmação que você fez dentro da Masterclass, junto com o Paulinho, que a cobrança ela é feita através do medo e da pressão, porque isso acontece muito nas grandes empresas, né? E aí eu queria pedir qual é o seu conselho para lidar com isso, para esse modo de ser cobrado. Eu senti muito isso quando eu trabalhei no mundo corporativo, que você não é incentivado por conta dos teus méritos, por conta do que você atingiu, e é muito pelo contrário, é o que você trouxe, é o medo, é a pressão. Então, você acaba querendo performar mais que o seu colega do lado, porque você corre o risco de ser mandado embora, porque o outro vai se destacar mais do que você, e não tem essa questão, né? Não tem um ambiente saudável de cooperação, de coleguismo, de um ajudando ao outro. Não, é tudo na base do, não, sou eu, se eu não cuidar de mim, alguém vai vir puxar meu tapete. E isso também, né, no ambiente acadêmico, isso é muito presente, né? Eu tenho que tirar boa nota, é um querendo furar os olhos do outro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer nesses momentos é a gente conseguir se fortalecer. Fortalecer a nossa autoestima. É você entender quem você é sem você se definir. Se eu já te perguntar, por exemplo, quem é a Carolina? Sem você falar, é a estudante de agronomia que mora no Mato Grosso. Porque a gente se define muito com rótulos. A gente gosta de pegar um crachá, né? E falar, olha, eu sou aqui a Luciana, eu sou terapeuta integrativa, sou formada em agronomia. Não, a gente é muito mais do que isso. Nós temos um valor intrínseco nosso que não consegue ser medido. Às vezes a gente não consegue nem colocar em palavras. Então, você se fortalecer essa autoestima, eu acho que é o primeiro pilar fundamental para a gente enfrentar esse mundo, né, de desafios que a gente vive, seja no seu ambiente acadêmico, seja no seu ambiente profissional. Consolidar a sua autoestima e você conseguir, talvez, criar um espaço. Não sei se falando aqui vocês vão conseguir entender muito bem, porque não é uma coisa muito palpável, vai um pouco pro invisível da coisa. É você conseguir se distanciar desse ambiente, criar um lugar seguro dentro de você mesmo, como se você fosse o seu próprio refúgio, como se você criasse uma caverna dentro de você, sabendo que ali você está bem, sabendo que ali você está protegida, sabe? É você conseguir tá focado naquilo que você está fazendo, sem deixar que o ambiente externo te prejudique, te contamine de uma certa forma. Sim. Entrando nessa parte de autoestima, eu queria te perguntar qual a importância da autoestima para quem está nessa realidade acadêmica? Sim. Eu fiz uma live no ano passado, Carol, que foi muito legal, com uma colega minha, olha só, um caso de pessoa também que saiu totalmente da área dela, né? Nós duas formamos em agronomia, na mesma turma, e ela foi comigo também para a França, ela fez um intercâmbio e ela decidiu virar professora de francês. E ela falou assim, Lu, vamos fazer uma live para falar um pouco desse ambiente acadêmico, né? Porque eu vejo que durante a pandemia muitas coisas pioraram, principalmente para quem é estudante, está ali nesse processo, e ela via muito essa questão da autoestima prejudicando os alunos dela no aprendizado. Então, eu trouxe até aqui uns pontos, eu comecei a lembrar, assim, agora, do que a gente discutiu durante essa live. A autoestima, ela está totalmente ligada à forma como você consegue aprender e a quanto você consegue absorver do seu aprendizado. Vou pegar um exemplo muito simples, muito fácil. Não sei se você vai se identificar, você falou que você é tímida. Quanto de vergonha você tem de levantar a mão e fazer uma pergunta em sala de aula? Muita. Muita? Por quê? O que você sente nessa hora? É porque todo mundo vai olhar para mim e eu tenho medo, talvez, da pergunta ser meio boba, tipo, das outras pessoas pensar, ai, nossa,
essa pergunta é tão fácil, e aquela pergunta meio... Sim. E isso é muito comum, viu, Carol? Eu era uma estudante totalmente tímida também, totalmente travada. Eu não me lembro de fazer uma pergunta em sala de aula. Eu era aquela aluna que esperava a aula acabar. Se eu tivesse coragem suficiente, eu esperava todo mundo sair e eu ia lá falar com o professor e fazer minha pergunta. Mas eu não fazia de jeito nenhum na frente de todo mundo. Por quê? O que é essa vergonha? Essa vergonha vem muito do medo, é o que você falou, né? Eu tenho medo. O que será que os outros vão pensar? É o medo de te julgarem, é o medo de que os outros vão dar risada da sua cara, é o medo de falarem, ah, mas nossa, isso é muito óbvio. Mas, Carol, o óbvio também tem que ser dito. Porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para o Joãozinho. Então, cada um tem uma percepção. Lembra que eu falei no comecinho, né, que cada ser humano é um ser complexo. Cada ser humano tem lá a sua complexidade, as suas camadas. A minha forma de entender é diferente da sua forma de entender. A minha forma de sentir é diferente da sua forma de sentir. Então não precisa ter vergonha disso. Não precisa ter vergonha do que os outros vão pensar, porque de repente, e é o que acontece muito, né? Essa minha amiga professora de francês, ela falou: Lu, a dúvida de um, normalmente a dúvida que os outros também estão tendo. Só que ninguém pergunta e ninguém tem a coragem de perguntar e todo mundo fica na mesma dúvida. Todo mundo acaba saindo com aquela mesma questão. Então a vergonha, ela impacta muito nessa questão de tirar dúvidas. Você não pergunta, você acha que é uma pergunta boba, que é uma pergunta irrelevante. E aí você fica com aquela dúvida para você. Outra questão de como que a autoestima pode influenciar no seu aprendizado. Pessoas com baixa autoestima, às vezes, acreditam que elas não são capazes de aprender. Às vezes, ela tá ali por uma obrigação, não sei. E às vezes, ela espera que o milagre vai acontecer para ela poder aprender. Então, ela não acredita na sua própria capacidade. Quem tem autoestima baixa não sabe da capacidade que tem. Duvida das suas próprias capacidades. Ela não sabe o valor que ela tem. Então, isso pode ser também uma outra barreira. São pessoas que muitas vezes não demonstram curiosidade, não têm ousadia para tentar coisas novas. Pode ser um aluno muito apático, muito passivo. Não tem essa confiança, né, de expressar suas opiniões. Às vezes não é nenhuma dúvida. Às vezes você quer falar, né, dar o seu ponto de vista sobre um assunto, só que você não tem coragem, porque você tem medo de ser julgado, de sofrer bullying, né? Que mais? São pessoas que muitas vezes se depreciam, porque elas falam para si mesmas: ah, eu não consigo, ah, eu sou burra, ah, eu não consigo aprender, eu não vou aprender. E aí lembra que eu comentei na Masterclass, né, que os nossos pensamentos criam a nossa realidade? Você começa a repetir tantas vezes isso para você, que isso acaba virando a sua própria realidade. E aí o que acontece? Você acaba não aprendendo. Mas por quê? Porque você também não acredita na sua capacidade do aprendizado. Outro ponto que é importante é essa questão da autoestima. São pessoas que, às vezes, acabam não se relacionando com os colegas. Ficam ali só no seu mundo, né? Não conversa, não interage e acaba ficando alienado do que está acontecendo, né? Ali dentro da sala de aula. E, por fim, eu acho que um ponto importante também são pessoas com autoestima baixa, às vezes elas se relacionam, elas têm como base o valor delas, as notas que elas tiram. Então, se eu tiro uma nota boa, eu sou uma boa pessoa. Se eu tiro uma nota baixa, eu não sou inteligente, eu sou burra, eu não tenho capacidade de aprendizado. Então, dissociar isso, que a pessoa que você não está ligada às notas que você tira. Então, eu acho que são vários elementos aqui que eu quis trazer para você entender, né? Como é que a autoestima baixa, como é que a vergonha, a insegurança vai afetar nos teus estudos. Com certeza, eu concordo totalmente. A última pergunta sobre a Masterclass, só para não entrar muito nesse assunto, dentro da Masterclass, bem no finalzinho, você fala sobre sair do óbvio. E aí você cita 5 tópicos para sair do óbvio. Você cita praticar a escuta ativa, olhar para suas crenças, ter uma higiene mental
mapear a nossa vida e também, o último, é comemorar as pequenas vitórias. E eu achei esses 5 tópicos, tipo, super importantes em qualquer área da sua vida. Tipo, se você está dentro de uma empresa, já trabalhando, se você ainda é acadêmico, independente de onde você está, esses tópicos são muito importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Claro, falo sim. Esses tópicos eu trouxe, na realidade, sugerindo para as pessoas que estavam na classe para adquirirem esses tipos de hábitos, porque a gente sempre, o sair do óbvio é sair do óbvio em relação aos hábitos. Então, geralmente a gente fala hábito de comer bem, hábito de fazer exercício físico, hábito de dormir cedo, de não ficar muito nas redes sociais. São hábitos que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, né? Tipo, não fica muito lá, não fica tipo o dia inteiro nas redes sociais, vai fazer alguma coisa mais produtiva, vai dormir cedo, porque o seu sono influencia em tudo que você vai fazer no seu dia seguinte. Então, isso é muito óbvio, que também tem que ser dito, mas eu quis trazer esses 5 hábitos diferentes, que talvez as pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez nunca pararam para pensar. Vamos lá no primeiro, escuta ativa. Hoje em dia, não sei se você reparou, mas a gente sempre está conversando com alguém, principalmente quem é inseguro, ver se isso daí faz sentido. A gente está numa conversa, a gente está ouvindo, mas às vezes a gente não está nem escutando o que a pessoa está falando, porque na sua mente você já está bolando a resposta que você quer dar para ela. Para você não parecer boba, para você parecer tipo mais inteligente, para você parecer que estava interessada. Então a gente não escuta ativamente. O que é o escutar ativo? É você escutar sem você estar julgando aquela situação, sem você estar julgando a pessoa e sem você estar se julgando também. Não precisa ficar, ai, nossa, o que a pessoa está pensando de mim? Será que a resposta que eu vou dar, eu vou parecer interessante? Será que eu não vou parecer? Isso não é escutativa. Isso daí é você estar sendo reativa àquela situação. Então, praticar o não julgamento, praticar a não reatividade, não ficar se preparando mentalmente para falar, nossa, agora eu tenho que dar essa resposta. E pode perceber que hoje em dia as pessoas querem ser e poucas pessoas, não é porque a gente quer receber um conselho, simplesmente a gente quer. Então, esse da escuta ativa eu acho um exercício muito interessante para todo mundo praticar. É muito difícil, porque a gente não aprende isso, né? Olha lá, as soft skills, a gente não aprende isso na escola. Ninguém nunca parou para mim e falou, Luciana, vamos praticar a escuta ativa? Então, é o primeiro hábito que eu acho que é interessante. O segundo, eu não lembro a ordem que você falou, mas acho que você falou das crenças, né? Isso, foi olhar as crenças. Olhar suas crenças. O que são as crenças? Um resumo bem rápido. Crenças são todas... crenças são nossos conjuntos de ideias e de pontos de vistas que a gente toma como se fosse a nossa verdade, que não necessariamente seja uma verdade absoluta. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente acredita, a gente acaba colocando em ação através dos nossos hábitos, através de coisas que a gente faz. E aquilo, as ações que você realiza, elas vão criando a sua realidade. Tem uma frase que é muito interessante. Num primeiro momento, ela pode parecer estranha, que é: tudo que está fora está dentro. E tudo que está dentro está fora. O que isso quer dizer? Que a nossa realidade que a gente tem hoje, a sua realidade, tá? A realidade de cada um. A minha realidade que eu criei é tudo aquilo que está dentro de mim. O fora é só um espelho daquilo que está dentro. E dentro é um espelho daquilo que está fora. Então, o hábito de você parar para olhar suas crenças é justamente isso. Olhar para a sua realidade. Ver o que está bom, o que não está bom. Quais são as crenças que você acredita? Será que elas estão te limitando? Lembra das crenças limitantes? Sim. Será que elas estão te limitando hoje? Tipo, eu sou burro, eu não consigo, né? Palavras negativas sobre você mesma. E aí você está criando essa realidade na sua vida? Então, comece a criar esse hábito de olhar para as suas crenças, fazer esse exame mental, que está muito ligado ao outro hábito, né? De fazer a higiene mental. O que é o fazer a higiene mental? É você parar para fazer essa análise. Porque hoje em dia, Carol, a gente está num mundo muito doido, né? Tudo é muito corrido, tudo é para ontem, é produtividade, é uma loucura. Eu que moro em São Paulo, eu sinto muito isso aqui, né? Existe
um sentimento de que você tem que estar toda hora correndo, tem que fazer tudo para ontem. E a higiene mental é justamente isso, é você parar um momento do seu dia, e eu gosto de fazer isso à noite antes de dormir. Pensar, nossa, que tipos de pensamentos eu tive hoje? O que eu fiz no meu dia? O que eu pensei? O que eu estou criando aqui com essa mente? Porque a nossa mente, ela é um campo fértil, mais fértil do que qualquer campo aí adubado, né? Que a gente cria tanta coisa na nossa cabeça. Então, pensar, como é que eu agi? Por que eu agi dessa forma? O que eu escolho fazer diferente? E fazer essa análise durante 5 minutos antes de você colocar a cabeça no travesseiro, sabe? E eu gosto muito, um conselho que eu dou para todo mundo, né, que faz os atendimentos comigo é ter o caderninho do descarrego, que às vezes a nossa mente ela tá tão agitada, com tantas ideias, com tantos pensamentos, que o simples ato de você pegar um caderno e ir escrevendo tudo que você está pensando já traz assim um alívio para nossa mente. Você já fica menos ansioso, você já fica, sabe, mais leve. Então, ter o caderninho do descarrego quando você for fazer sua higiene mental. Eu acho muito, muito legal isso. Mapear a vida. O mapear a vida, Carol, é um exercício que eu gosto e eu recomendo para você fazer também. Pelo menos umas 2 vezes por ano. O que é isso? É você parar para analisar como estão as áreas da sua vida. Teu profissional, teu relacionamento amoroso, tuas finanças, como é que tá a sua autoestima, como é que tá seu relacionamento familiar, e fazer esse mapeamento. Né? Falar, olha, hoje eu tô tão voltada aqui pro meu profissional, estudando e tal, que eu não consigo dar atenção para minha família, eu tô muito distante, eu não consigo entrar em contato, não consigo ter um momento de qualidade com os meus pais, com os meus amigos, com o meu namorado. E começar a ponderar para onde você quer colocar a sua energia, porque onde a gente coloca a nossa energia vai crescer. É como se a gente regasse, né, a planta. Você rega lá a semente, aquela semente cresce. Se você não rega do lado não vai crescer. Então, assim também acontece com as nossas áreas da vida. Começar a olhar, sair desse piloto automático e analisar como é que tá a tua vida. Por que você tá tão descontente? De onde vem esse descontentamento? E começar a investigação. E, por fim, as pequenas vitórias. Nesse mundo, né, que a gente vive de correria, eu durante muito tempo vivi assim, tá? Eu vivi esperando que alguma coisa muito grande fosse acontecer. Sei lá, passar no vestibular, me formar, conseguir um bom emprego. Você concorda comigo que essas são coisas que acontecem pontualmente? Não são coisas que acontecem todos os dias. Não é todo dia que você vai mudar de emprego. Não é todo dia que você forma na agronomia. Não é todo dia que você compra um carro, um apartamento. Então, são coisas que vão acontecendo de tempos em tempos na sua vida. E aí, a gente acaba o quê? Entre um acontecimento e outro, a gente acaba ficando meio para baixo. Tipo, nossa, não tá acontecendo nada na minha vida. Minha vida tá muito parada. A gente acaba não vendo alegria na nossa vida. A gente acaba, às vezes, ficando triste, ficando depressivo. Então, por que eu convido você e vocês que estão assistindo a gente a celebrar as pequenas vitórias? Porque isso traz mais leveza para o nosso dia a dia. Então, ao invés de você ficar esperando alguma coisa muito grande acontecer, por que não olhar para um simples fato de eu consegui hoje fazer um bolo. Fiz um bolo que ficou gostoso. Eu nunca tinha feito bolo na minha vida e hoje eu fiz um bolo. Puxa, quem olha de fora pode pensar, mas isso aí é só um bolo. Mas o que isso representa para você? Representou uma conquista que você teve. Nunca fiz um bolo, é a primeira vez que eu faço um bolo e o bolo ficou gostoso. Então, aprender a celebrar esses pequenos momentos e trazer de volta o prazer nas pequenas coisas da vida. No simples fato de você sair descalço, andar na grama depois de uma chuva, você tomar um banho de chuva, sabe? São pequenas coisas que vão trazendo de volta a nossa alegria de viver. Ao invés de a gente ficar lá sentado no sofá falando, mas é só daqui 1 ano que eu vou conseguir comprar meu carro, então até lá eu vou ser infeliz. Entende? Sim. E eu acho isso também, por exemplo, uma pessoa, sobre o exemplo do bolo que você falou, talvez ela não seja a primeira vez que ela está fazendo bolo, mas talvez ela tenha tentado outras vezes e o ponto não ficou legal, tipo, a massa ficou crua ou não cresceu, e talvez ela tente várias vezes e o bolo fique ótimo. Então, sim. Tipo,
se não ficar bom, perseverar também, né? Exatamente. Por exemplo, eu saí para almoçar com uma amiga hoje, e aí, nossa, no restaurante tinha a sobremesa que eu adoro. Tipo, eu adoro cheesecake. Isso aconteceu outro dia, tá? Aí eu saí com a minha amiga, fui num restaurante, tinha lá cheesecake de frutas vermelhas. Falei, caramba, eu amo essa sobremesa. Que delícia, sabe? Tipo, poder comer a sobremesa que eu amo num dia que eu não tava nem esperando por aquilo. É celebrar isso também, sabe? É celebrar os pequenos prazeres da vida. Sim. Você falou sobre lixos emocionais antes. Você poderia contar pra gente o que é isso? Falo. Lixo emocional, Carol, é tudo aquilo que você guarda. Bom, vamos lá, deixa eu explicar de uma outra forma. Tudo que a gente vai vivendo, principalmente na nossa primeira infância, que é o período do 0 até mais ou menos uns 7 anos, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, experiencia, sente, vai ficando gravado, como se fosse num HD interno nosso. Então, pensa num disco rígido virgem, e aí você vai imputando um monte de informaçãozinha lá dentro, tá? Existem informações boas, de experiências boas, e existem informações ruins, de experiências negativas. Esses lixos emocionais são justamente essas dores, essas feridas emocionais, aquelas coisas que você não conseguiu verbalizar, algum trauma que você viveu, experiências que você teve uma percepção negativa daquilo, vai sendo gravado lá no teu disco rígido como um lixinho emocional. E experiência com percepção negativa, é importante dizer que não necessariamente a experiência foi ruim, mas você, com os teus olhos, né, você com a sua pessoa, você interpretou aquilo como sendo ruim, você se sentiu lesado, você se sentiu triste, você se sentiu magoado, e aquilo foi imputado lá no teu disco rígido. Conforme a gente vai crescendo, a gente ainda continua, né, gravando tudo isso lá no nosso disco rígido. Só que a gente vai vivendo experiências que a gente já vivenciou antes. Então, por isso que a primeira infância, ela é bem crítica, porque tudo é novo, né? Tudo é novo para a criança. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai... Ah, você teve uma decepção amorosa? Você já passou por isso antes, então já tem um lixinho emocional ali de decepção amorosa. Então, esse outro lixo, ele vai se sobrepondo. Se a gente não limpa esse disco rígido de tempos em tempos, se a gente não passa um antivírus, faz uma limpeza, o que acontece? Quando você está lá rodando o seu computador, quando você está lá vivendo, são esses lixos emocionais que vão sendo projetados na sua vida. É isso que o seu computador vai ler. É tudo isso que está gravado. Então, o teu lixo emocional acaba dirigindo a sua vida. As tuas feridas, a gente tem muito essa tendência de a gente projetar no mundo externo aquilo que está no nosso mundo interno, lembra? Então, se eu fui uma pessoa que sofreu um grande trauma na minha infância, sei lá, o meu pai me batia, por exemplo, e eu não tratei esse lixo emocional, isso daí vai sendo projetado nos meus relacionamentos, vai sendo projetado nas pessoas com quem eu convivo, porque eu ainda tenho aquela dor dentro de mim, aquele lixo. Então eu preciso tratar esse lixo para o meu disco ficar limpinho, para quando eu rodar meu computador, viver minha vida, ela ser mais fluida, mais leve, com menos sofrimento. Deu para ficar claro? Sim, total. Dentro do seu atendimento, assim, eu queria saber se você atende também online, ou é só presencial mesmo na sua Atendo. cidade? Eu atendo. Eu acho que a pandemia, né, veio para mudar tudo. Com E certeza. essa oportunidade de começar atendendo online foi assim, foi o que eu precisava, sabe? Para tipo, não, eu preciso começar a atender online, porque não dá para eu ficar só nesse círculo aqui de São Paulo. Claro que São Paulo tem milhões de habitantes, mas, por exemplo, ter a possibilidade de hoje eu tenho clientes no mundo assim, eu tenho uma amiga que tá lá na Alemanha, tá fazendo tratamento comigo, eu tenho clientes de várias cidades aqui do interior de São Paulo. Então, o online ele possibilita você chegar em lugares que antes a gente não chegava, né? Então, sim, eu atendo online, faço todo o processo terapêutico online também. E eu atendo muito mais no online do que no presencial hoje em dia. Sim. Então, era só essas as perguntas que eu queria saber mesmo. Aí a última agora é que você fez faculdade, se formou na Exalc, né? E lá, eu assistindo os podcasts da AgroResenha, eu vi que vocês têm apelidos.
Você poderia contar o seu? Da Exalc? Ai, cortou, Carol. Cortou agora. A última coisa que você falou cortou. Agora voltou? Agora tá normal? Alô? Oi? Alô, tá me ouvindo? Tô escutando. Alô? Oi, voltou. Acho Oi, que voltou? deu uma falha. Okay. Repete de novo, por favor. Você falou da Exalc. Isso, você se formou nessa universidade da Exalc, e aí eu vi que vocês têm apelidos lá. Você poderia contar o seu? Qual que é o seu? Ah, conto. Sim. O meu apelido é Scrap. Não é da sua época, mas existiu uma plataforma chamada Orkut, antes do Facebook entrar na moda. E as mensagens que hoje é o mural, né, no Facebook, chamavam Scrap. E aí o meu apelido virou Scrap porque a pessoa que me apelidou me encontrou através do Orkut, antes de eu ir fazer matrícula lá na Exalc. Então a gente começou a conversar antes de eu ir lá para Piracicaba, e aí esse acabou sendo meu apelido. Ah, sim, entendi. Eu conheço o Yorkut, mas só pelas redes sociais. Eu vejo por muita nome, gente né? fazendo meme. Isso. Eu queria muito te agradecer por participar aqui do nosso projeto. Foi muito especial. Eu gostei muito do conteúdo da nossa entrevista. Eu acredito que vai ser muito interessante para muita gente. E muito obrigada por participar. Eu fico muito Obrigada, feliz. Carol. Obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar aqui meu contato. Não sei se você vai deixar no vídeo também. Mas quem quiser pode me encontrar no Instagram, no @luciana.okazaki. E lá tem mais informações, podem mandar mensagem para mim, para falar sobre o meu processo terapêutico, tirar dúvidas, contar opiniões e fazer críticas também. Eu coloco seu contato e o arroba do seu Instagram, pode ser? Pode ser, Carol. Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder clicar aqui embaixo em curtir e se inscrever no nosso canal, ajuda muito a gente. Então, é isso. Tchau, tchau.